Hoje falaremos sobre o cinema brasileiro, desde sua fundação no início do século XIX até os grandes filmes do cinema atual. Primeiro falaremos da primeira exibição de cinema no país, que se deu em julho de 1896, no Rio de Janeiro, na sede do Jornal do Comércio. A primeira sala de cinema do Brasil foi o Salão Novidade Paris, inaugurado em 1897, no Rio de Janeiro. Já o primeiro filme brasileiro foi A Vista da Baía de Guanabara, de Afonso Segreto, produzido em 1898. Depois do primeiro filme foram feitas algumas filmagens do dia a dia da sociedade carioca. No Rio e em São Paulo, somente após a confiabilidade da distribuição de energia elétrica que o mercado do cinema se estruturou. Em 1907, mais filmes estrangeiros e nacionais foram gravados, como de ficção da companhia Gaumont e Pathé. Em 1908, o filme Os Estranguladores foi considerado o primeiro filme de ficção do cinema brasileiro e é baseado em histórias reais. Esse filme conta a história de dois adolescentes que foram brutalmente mortos. Antônio Leal e José Labanca criaram a Fotocinematografia Brasileira, uma empresa que produzia filmes de curta-metragem de diversos gêneros. Essa, porém, veio a se desarticular e faliu. Em 1915, o ator Vitório Capelaro, aliado ao cinematógrafo Antônio Campos, produziram Inocência. Em 1923, mais filmes foram exibidos e produzidos por outros estados, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em 1940, abrem três estúdios importantes: Cinédia e Atlântica, no Rio de Janeiro, e Veracruz, em São Paulo. O estúdio Cinédia foi idealizado em 1930 por Adhemar Gonzaga, sendo que as principais produções foram Lábios Sem Beijos e A Voz do Carnaval, com Carmen Miranda. A Atlântida Cinematográfica foi fundada em 1941 por José Carlos Burlé e Moacir Fenelon. Os principais filmes produzidos foram Moleque Tião e Nem Sansão Nem Dalila. A criação do estúdio Veracruz, no final da década de 40, representa um desejo dos diretores que, inspirados pelas produções americanas, buscavam realizar um tipo de cinema um pouco mais sofisticado. Mesmo que o estúdio tenha falido, em 1954 viveu momentos de glória, com o filme O Cangaceiro, que foi premiado no Festival de Cannes. Eu te ensino a namorar.
cinema novo foi um movimento cinematográfico brasileiro que teve influências francesas e italianas. Seu objetivo era ser mais real, com mais conteúdo, porém com baixo custo. E o lema era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Os filmes tratavam de problemas sociais da época, como política e futebol, mas principalmente a fome e miséria que assolavam boa parte da população brasileira. Os principais filmes do período foram Deus e o Diabo na Terra do Sol e A Maioria Absoluta. Estou condenado, mas tenho coragem. Entrego minha força ao meu santo para libertar o meu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de 7 filhos, morando na terra, vim para a cooperativa, agricultor da terra, vim comprar um quilo de farinha para almoçar. Isso é um horror, isso é uma vergonha para minha cara. Isso é uma vergonha, isso é um horror. Agora todos os camponeses, esse mundo de terra, vão comprar um quilo de farinha. Um quilo de farinha quem pode comprar é o povo da cidade, porque é um operário e não planta. Mas o camponês aqui dentro, o que é que faz isso? É o latifundiário, porque priva a terra, bota na mão dele e não deixa o camponês plantar. Ao contrário do cinema novo, o cinema marginal não possuía coesão interna e por isso não foi reconhecido como um movimento. Devido a pressões militares e ao desinteresse do público, esse cinema acabou no início da década de 70. O principal filme foi O Bandido da Luz Vermelha. Da vida eu não quero nada. Antigamente eu queria ser grande. Grande pra quê? Grande, sei lá pra quê. Queria ser famoso, ser o bacana por bem ou por mal. Mas hoje eu sei que eu sou um coitado. Não sou nada. Os filmes da década de 70 foram carregados por influências de filmes populares italianos da década de 60. Nascia ali o porno chanchada, que inicialmente se especializou em produções eróticas com altas doses de humor, o que trouxe grande retorno de espectadores. No entanto, a porno chanchada entra em colapso com seu esgotamento estético e a concorrência fatal de filmes hardcore, decretando assim o fim desse gênero brasileiro. Com o fim da ditadura militar em 1985, abre-se espaço para as grandes produções brasileiras falarem do regime e de seus feitos. Porém, com a crise de 82 e com a falta de dinheiro para pagar a dívida externa, falta também dinheiro para os brasileiros irem ao cinema. No fim da década também há uma preocupação em produzir filmes para exportação, que graças à lei do curta, o curta-metragem passa a ser o único cinema brasileiro com acesso ao mercado de exportação. A década de 90 foi a década em que o mercado cinematográfico entrou em crise. Com a entrada de Fernando Collor na presidência, foram confiscadas importantes empresas cinematográficas. Dentre essas empresas estão Embrafilme, Cocine e a Fundação do Cinema Brasileiro. Além de empresas, o governo acabou com qualquer regulamentação de mercado e incentivo público. Durante o governo Fernando Collor, o único filme brasileiro a chegar às telas foi A Grande Arte, de Walter Salles. In Rio de Janeiro, the world's most dangerous city, an American photographer is trapped in a deadly nightmare. Em dezembro de 1992, já no governo de Itamar Franco, cria-se a Secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual. Essa secretaria reconstrói os recursos para a produção de novos filmes e elabora a lei do audiovisual. A partir de 1995, o cinema brasileiro retoma o mercado. Os mecanismos de apoio à produção cultural, baseados em incentivos fiscais, conseguem efetivamente aumentar o número de filmes realizados e levar o cinema brasileiro de volta à cena mundial. O filme que inicia esse período é Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Once there was an exuberant court and a noble girl who left the colors and the joy of her Spanish royalty
in order to marry a Portuguese prince. Her name was Carlota Joaquina. A partir desse momento, os principais filmes que foram lançados no cinema brasileiro foram Repete os nomes. Paulo. Desde moleque, eu sempre quis ser fotógrafo. Só que o destino me colocou aqui. Good morning, Blue. Blue isn't like other birds. Ew! He never learned how to fly. But he's about to discover how rare he really is. Blue is the last male of his kind. I have a kind? The only other blue macaw is in Rio de Janeiro. Brazil?